Bem, então a gente já conseguiu criar vários usuários, o nosso sign-up já está funcionando perfeitamente. Agora a gente vai fazer o sign-in. Dado um usuário com e-mail e senha, eu quero de fato me autenticar com a aplicação, entrar na aplicação. Então já estou aqui na página do Firebase, ó, você vê que ele já dá umas informações interessantes, o tanto de leitura, o tanto de escrita que foi feita. Mas o que importa é, ó, se a gente vir aqui em Authentication, olha o tanto de usuário que a gente já criou. Então vamos excluir tudo para a gente começar do zero. Excluir. Que aí a gente consegue criar um usuário e já autenticar esse usuário. Lembrando também de excluir a coleção usuários. Porque lembrando, quando a gente cria um usuário no Firebase Auth, o usuário é replicado aqui nessa coleção. Então a gente pode excluir a coleção toda. E agora a gente pode de fato começar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, todas as páginas a gente cria um diretório, porque a gente coloca a página e o controller da página. Então a gente vai fazer a mesma coisa para o sign-in. Então eu vou criar aqui sign-in, vou jogar o sign-in page lá para dentro. E já vou criar o sign-in controller porque a gente vai precisar, certo? Da mesma maneira que a gente fez com o sign-up, a gente vai fazer com todas as telas. Todas as telas terão sua classe controller. Então aqui é sign-in controller. Beleza? Certo. Então, o que a gente vai fazer agora? Toda vida que o usuário digitar o e-mail e a senha e apertar aqui no botão, a gente agora não vai mais imprimir, certo? A gente vai no nosso controller, certo? A gente vai aqui no nosso controller e vai criar um método que vai fazer login, certo? E eu preciso que esse método me retorne um usuário model, certo? Um modelo de usuário, certo? Então, dentro desse core, eu vou criar um folder chamado model e eu vou criar aqui um usuário model, usuário model.dart. Por que eu estou fazendo isso? A informação no Firebase está dentro de um documento. Eu quero pegar essa informação de lá e eu quero jogar dentro de um objeto, para a gente utilizar a orientação em objeto, porque tudo vai ficar mais tranquilo, certo? Então eu vou ter essa classe usuário model, que vai ter um ID, um nome, um e-mail e um tipo. E um tipo. Certo? Eu vou ter um construtor que recebe todos esses parâmetros. ID, vou copiar aqui que eu acho mais rápido. Nome, e-mail e tipo. Beleza? E eu vou ter um método aqui bem interessante. É um método chamado usuário model.fromJSON, certo? Que ele recebe um ID de usuário e um map de string dynamic. Você vai já entender por quê que eu vou chamar esse map de JSON, certo? E o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente mapear essas informações para o meu objeto. Então, o meu ID recebe o user ID que eu passei, o meu nome vai receber o nome que vem nesse JSON, o meu e-mail vai receber o e-mail que vem no JSON e o meu tipo vai receber o tipo que vem no meu JSON. Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente trouxer a informação do Firebase, ela vai vir num formato de mapa. Um mapa de string e um valor. Se a gente vier aqui no Firebase, é porque agora eu não tenho, mas por exemplo, se eu criar uma coleção chamada de usuários,
se eu gerar um ID e eu criar um nome, um campo nome com o valor Rodrigo, deixa eu salvar aqui. Ó, o que o Firebase vai me retornar é esse mapa aqui, que tem a chave, que é uma string, no caso é nome, e o valor, que é outra string, no caso Rodrigo. Eu poderia adicionar aqui um tipo, idade, que o valor é um número, e botar aqui a minha secreta idade. Poderia colocar aqui, certo? Por isso que essa informação é dynamic, porque a gente meio que não sabe o que vem. Pode ser um string, pode ser um número, pode ser um booleano. Mas o que importa é que essa informação vai vir como um mapa de string dynamic e eu vou pegar esses valores e jogar para dentro do meu objeto usuário model. Beleza? Quando a gente for fazer o processo vai ficar mais claro. Então, no nosso sign-in controller, quando eu fizer um login, eu quero retornar um usuário model. Certo? Então, o que a gente faz para fazer login? Para a gente fazer login, a gente precisa de uma instância do Firebase Auth. A gente se autentica com ele. Então, Firebase Auth recebe Firebase Auth.instance. Instance. Certo? Só preciso importar aqui. Então, eu vou ter no meu controller também string e-mail, que eu vou inicializar com vazio, e string senha, que eu vou inicializar com vazio, que são os campos, esses campos aqui, certo? Que da mesma maneira que a gente fez com o signup, a gente vai tirar esses campos daqui. Esses campos vão ser controlados pelo controller, certo? Também seguindo o mesmo modelo, a gente vai fazer os setters desse campo. Então, set e-mail vai receber uma string com e-mail e vai fazer e-mail recebe essa string recebida. Set senha, a mesma coisa, vai receber uma senha e essa senha ele vai atribuir aqui. Também nós vamos ter o campo isLoading para fazer o controle do loading, que inicialmente é false, e eu vou ter aqui set isLoading, que vai receber um booleano de isLoading e vai atribuir aqui. Opa, aqui privado. Beleza? Certo? Com isso, a gente tem que agora usar o nosso controller. Não vai ter mais nenhuma informação de variável aqui dentro. Então, como é que a gente faz? Primeiro a gente tem que criar uma instância do nosso controller. Controller recebe sign-in controller. Vou importar ele aqui. E agora, toda vida que a gente precisa setar uma informação, a gente faz controller.set e-mail ou controller.set senha. Isso aqui eu não vou mais precisar. Ok, então já estou jogando essa informação para dentro do meu controller. Mas e agora, para fazer o login? Para fazer o login, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer Firebase Auth.signin with email and password. Sign with email. Opa, faltou um H aqui. Opa, aqui não. Aqui depois, do if. Beleza, e aqui eu preciso passar um e-mail, que vai ser a variável e-mail, e um password, que vai ser a variável senha. Beleza? Isso aqui eu tenho que esperar, porque ele é um feature. Com isso eu tenho que colocar sync aqui, certo? Isso vai me retornar um usuário do Firebase Auth. Então eu vou chamar isso de user Fire Auth. Beleza?
Sendo que eu não quero o usuário do Firebase Auth. Aqui eu só estou me autenticando com o Firebase Auth, mas eu quero pegar as informações do usuário do Firestore. Então, para isso, eu vou fazer algo parecido com o que a gente fez no Signup. Eu vou pegar uma referência usuários ref, vou pegar uma referência para a coleção de usuários, Firebase Firestore.instance .collection e aqui usuários. E eu vou importar aqui. Certo? Então, através dessa referência, agora eu posso fazer o seguinte. Usuários ref.doc. Então eu quero pegar o documento que tem o ID igual a userFireAuth.user.uid. Então eu quero pegar exatamente aquele documento. Para pegar o documento, a gente coloca um .get aqui, certo? E coloca um await. Isso vai me retornar algo que eu vou chamar de user Firestore. Mas isso aqui nos retorna um document snapshot, certo? Eu não quero um document snapshot, eu quero um objeto usuário. Então eu vou chamar aqui final user. Aí eu vou usar aquele método que a gente criou, usuário model.fromJSON. O primeiro parâmetro é o ID. Eu consigo, através desse document snapshot, pegar o ID dele. E o JSON está nesse user firestore.data. Então vamos só resumir aqui. O usuário model fromJSON, ele recebe um ID, que é o ID do documento, e um mapa de string dynamic. Usando essa referência para a coleção .doc, eu vou direto naquele documento e pego ele para mim. E eu consigo o ID desse documento chamando o método .id, e eu consigo aquele mapa de string dynamic chamando esse .data. E agora eu tenho meu objeto user aqui, certo? Agora eu tenho que fazer, na verdade agora eu vou simplesmente retornar esse usuário, certo? Então o meu método faz login já conseguiu retornar o usuário. Vamos só ver se ele funciona, certo? Vamos aqui chamar await controller.fileLogin. Como é assíncrono, eu coloco aqui no onPressed o async, certo? E eu vou até atribuir isso aqui a uma variável chamada usuário, que a gente vai ver aqui o valor dela. Eu vou imprimir aqui print user.email. Só para ver se deu certo. Beleza? Então vamos recarregar aqui. Certo. Como eu limpei a base, a gente vai ter que criar um novo usuário. Então não tem problema, vamos criar lá. Nome, usuário. E-mail, usuário@gmail.com. Senha 123456 123456. Certo? Então se eu confirmar, beleza, usuário criado com sucesso. Então aqui eu posso vir e colocar usuário@gmail.com e a senha 123456. É para aparecer aqui no console o e-mail dele, porque eu estou imprimindo depois que fizer o login, se tudo der certo. Opa! Apareceu aqui, então já deu tudo certo. Agora a gente tem que fazer algumas coisas, mas em suma deu tudo certo. Beleza? Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Algo parecido com o que a gente fez lá no Signup. A gente tem que criar exceções, certo? Porque aqui está o mundo perfeito. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é ver se o tipo desse usuário é admin. Então, ó, eu vou ver se o user.tipo, se user.tipo não for igual a admin,
eu já tenho que lançar uma exceção aqui. Porque, ó, a gente tem que entender o seguinte. Nunca tira isso da cabeça. A gente vai fazer 2 aplicativos. Então vão ter 2 tipos de clientes. O cliente admin e o cliente normal. Na verdade, o usuário admin e o usuário cliente. O usuário cliente, ele não pode entrar, ele não pode se autenticar no app admin. Então, eu só posso retornar aqui ok se o usuário for realmente de um tipo que seja admin. Se não for admin, eu vou lançar aqui uma exceção. Falou em exceção, vou criar nova exceção aqui. Vou chamar de admin inválido exception. .dart. Certo? Então aqui, ó, admin inválido exception implements exception. Beleza. E toda vida que o usuário tentar se logar aqui não for admin, eu vou lançar essa exceção aqui. Pois só pode ser admin. Tá? Então agora vamos tratar as exceções do Firebase. Vamos colocar o nosso try aqui. On exception catch e vamos colocar tudo isso aqui. Tudo isso aqui dentro. E vamos fazer o seguinte. Se o for agora, ó, Firebase auth exception. Se for uma exceção do tipo Firebase auth, né? Aí eu vou ter que checar mais ou menos aqueles mesmos códigos que a gente estava vendo antes. Então a gente tem que começar aqui de novo. Vamos imprimir o código e vamos imprimir a mensagem. Certo? Então vamos recarregar aqui. Então primeiro eu vou tentar autenticar com um usuário que não existe. Então eu vou botar esse usuário aqui. Se eu coloco entrar... Tá, vamos recarregar aqui para ele não pegar nenhum tipo de sujeira. Pronto. Então eu vou colocar um e-mail que não existe cadastrado, né? E colocar uma senha qualquer aqui. Se eu tentar entrar, ele vai me dar o código user not found. Então, eu vou criar uma exceção chamada usuário não encontrado exception.dart class usuário não encontrado exception implements exception. Beleza. Então voltando aqui, se app.code igual a user not found, throw usuário não encontrado exception. Certo? Outro erro que pode dar, password inválido. Então vamos colocar um usuário válido, que é o nosso usuário @gmail.com, e vamos colocar um password inválido. Quando a gente tentar entrar aqui, ó, o code vai ser password inválido. Então a gente pode fazer else, se o code for wrong password, a gente vai criar uma exceção chamada senha errada exception. Class senha errada exception implements exception
E, caindo nesse caso aqui, eu vou lançar o senha errada. Finalmente, se for adicionado um e-mail que não existe, gmail.com, e com a senha qualquer, ele vai me retornar na verdade, não é um e-mail que não existe, é um e-mail inválido. Se eu colocar aqui um e-mail em formato de e-mail inválido, ele vai me retornar inválido e-mail. Então eu vou colocar aqui invalid e-mail. E até a gente já tem essa exceção, se eu não me engano. Já tem. A gente criou, é a e-mail inválido exception. Basta importar. Certo? E da mesma maneira que a gente fez, se não for nenhuma dessas exceções, a gente vai simplesmente relançar ela. Beleza. E no caso, a gente tem que, se der algum tipo de exceção, a gente tem que retornar nulo. Porque esse método diz que retorna nulo. Beleza. Feito isso, agora a gente tem que fazer o que a gente estava fazendo antes. Temos que colocar isso dentro de um try e fazer aquelas mesmas checagens. Vou colocar um try aqui. Essa exceção, eu vou fazer algo. Quando der senha errada, eu vou fazer outra coisa. Quando der e-mail inválido, eu vou fazer outra coisa. E se der uma exceção genérica, eu vou mostrar um toast de erro que eu preciso importar. Opa. E aqui eu vou botar: ocorreu um erro inesperado. No caso do usuário não encontrado, eu vou mostrar um warning. Nesse warning vai ter usuário não encontrado. No caso da senha errada, eu vou colocar o aviso de senha inválida. E no caso de e-mail inválido, eu vou colocar e-mail inválido. E faltou a gente mapear uma exceção, né? Que essa exceção admin inválido. Então a gente tem que fazer o seguinte: adicionar outra exceção aqui. Admin inválido. O aviso vai ser: este usuário não é administrador. E eu vou importar essa exceção. Beleza, vou tirar esse print e agora a gente vai testar. Vamos dar aquela formatada e agora vamos testar. E-mail. Vou colocar um e-mail inválido. Se eu clicar em entrar, e-mail inválido. Beleza, agora eu vou colocar um e-mail válido.
gmail.com com a senha inválida. Senha inválida, beleza. Agora eu vou botar um usuário que não existe. Usuário não encontrado. Show de bola. Então a gente está conseguindo mapear. Agora falta a gente fazer uma coisa. A gente não está usando o loading aqui, certo? Então a gente precisa usar esse loading. Então quando for bem aqui, a gente vai fazer o seguinte. Se o controller ponto certo, eu tenho que criar o getter pro sload, né? Então o get sloading beleza. E agora eu posso aqui fazer controller.sloading. Se estiver carregando, eu vou mostrar um center com um mpload, que é o nosso widget de carregamento que a gente criou. Vou dar uma importada aqui, formatar. Se não, mostre o formulário. E aqui a gente precisa fazer o seguinte, agora a gente precisa modificar o valor dessa variável sload. Como é que a gente faz isso? A gente faz utilizando setState, porque a gente vai modificar o estado do componente. E aqui a gente coloca controller.setSloading true. E no nosso finally aqui, a gente coloca controle setSloading false. Formata o documento. E agora vamos testar. Se eu colocar aqui usuário@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 é para aparecer o loading. Beleza, apareceu o loading. Quando o usuário foi autenticado, sumiu o loading. O que a gente vai fazer aqui agora? Depois que terminar o loading bem sucedido, eu quero fazer uma navegação, certo? Eu vou criar aqui uma outra page que a gente não vai fazer agora, mas com certeza vai ter, que é a nossa home page, que eu vou até criar só um esboço dela aqui. O atalho não está me ajudando. Deixa eu pegar aqui uma ajudinha aqui. Ele vai ser simplesmente um scaffold. E eu vou chamar de home page. Certo? Então, toda vida que der sucesso o login, eu vou fazer o seguinte. Navigator.off context.push material page route builder, e eu vou levar para home page. Importar aqui, beleza. Por enquanto eu não vou precisar desse usuário.
E vamos recarregar aqui. Certo, vamos lá. Nós temos o usuário chamado usuário, então eu vou tentar autenticar com ele. Usuário@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu entrar aqui, aparece o loading e ele depois fez a navegação. Certo? Então já estou conseguindo de fato entrar na minha aplicação com um usuário logado. Certo? Então conseguimos, fizemos o nosso sign up, fizemos o nosso sign in. Tudo está funcionando adequadamente, já estamos fazendo tratativa de erro, já estamos mostrando o toast quando a gente precisa notificar o usuário de alguma coisa. E agora a gente vai continuar com as outras telas do nosso sistema. Você vai ter no final dessa, junto com essa aula, você vai ter o projeto nesse estado aqui. Então sempre sugiro que você tente fazer. Tente você fazer, porque você fazendo é como você vai absorver esse conteúdo. Se você ficar só vendo, fica muito difícil de absorver esse conteúdo. Então tente fazer o seu próprio aplicativo. E aí qualquer dúvida você volta no código e tenta tenta utilizar o código para tirar alguma dúvida, para pegar alguma referência, mas o importante é que você tente fazer, certo? E uma coisa que eu até nem falei. Quando você pegar o projeto, a única coisa que você tem que mudar é mudar o arquivo JSON, né? Aqui no projeto está Android App. Aqui está o Google Service.json, o meu JSON do meu projeto Firebase. Você vai criar o seu projeto para não ficar utilizando o meu. Então você vai criar o seu projeto. Você vai criar o seu projeto. Os projetos que eu vou mandar não vão ter esse arquivo. Então você vai criar o seu próprio projeto e botar o seu arquivo aí. Senão você vai estar usando o meu projeto Firebase. Beleza? Então no mais é isso. Na próxima aula a gente já vai começar a fazer a nossa homepage, que é a page que a gente escolhe o que a gente vai querer cadastrar. E agora que a gente já está com um pouco mais de agilidade, a gente vai conseguir fazer mais rápido, mas vamos manter sempre a mesma qualidade, beleza? Então, por essa aula só, a gente se vê na próxima. Até lá!